Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos e minhas amigas, Ideias e Debate no ar. Hoje um programa muito especial que muita alegria nos traz tanto ao sindicato, tanto ao GT, em especial aos nossos estúdios. Nada mais, nada menos, Tabata Amaral, deputada federal pelo PSB de Bola de São Paulo. Ela cresceu na Vila Missionária. Quem é da Vila Missionária se orgulha, hein? Na periferia de São Paulo. E no ensino médio representou o Brasil em 5 Olimpíadas Internacionais de Ciência. Meu Deus do céu, olha, eu quero saber um pouco mais disso, que meus filhos ainda não conseguiram isso. Formou-se em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. É ativista pela educação e cofundadora do projeto VOA e dos movimentos Mapa Educação. Acredito e vamos juntos. E vamos juntas. Em 2018, aos 24 anos, foi a 6ª deputada federal mais votada em São Paulo e a 2ª mais votada no Brasil. Em seu primeiro ano de mandato, recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada. Foi eleita também uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Nada mais, nada menos, a Tabata está aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Antes da Tabata subir, nós estávamos numa sala de uma reunião, tinha umas 10 pessoas. Quando viram que a Tabata estava subindo, foi uma loucura aqui no sindicato. Todo mundo querendo conversar, conhecer e assim por diante. E vocês que estão do outro lado da tela vão ter o privilégio de ter esse diálogo aqui com o mundo sindical sobre temas relevantes. Aqui nem precisa falar, é uma coisa extraordinária, né? Nos orgulha de ser brasileira e ter alcançado e passado por essas questões tão fundamentais no ensino, nessa Olimpíada que participou, Internacional de Ciências e assim por diante. Muito bem, eu tenho visto, com certeza muitas pessoas também, a sua atuação sempre muito forte, importante em vários temas. Mas vamos começar pelo tema da mulher. Porque aquele tema nos deixou indignados na época que o Bolsonaro vetou o absorvente para as pessoas de baixíssima renda. E tem consequências enormes. Primeiro, como nasceu o projeto, como as questões que te sensibilizaram, como foi a reação por conta do veto, mas me parece que depois resolvido. Conta um pouco a história desse tema, porque o tema mulher continua sendo hoje muito atual, né? Na pandemia, inclusive, nós tivemos ampliado o assédio, violência e assim por diante. E nós precisamos fazer mudanças importantes e você já é a mudança. Tabata, as câmeras são suas. Vou lhe chamar de Patá, com muito carinho e respeito. Muito obrigada pelo convite, por me receber. Ganhei um chá muito gostoso aqui, que eu sei que o Patá não disponibiliza para todo mundo. Então, obrigada pelo carinho. Cumprimentar meu amigo Chiquinho dos Padeiros, que está aqui no estúdio com a gente, e todo o time que está participando aqui. Patá, quando você falou um pouco da minha trajetória, e é importante ressaltar que eu só terminei o ensino médio, só fiz faculdade, porque eu tive oportunidades na educação que infelizmente nem todo mundo tem na periferia. Uma bolsa de estudos, um professor que, literalmente, um grupo de professores que passaram a pagar meu almoço quando viam que eu ia com fome para a escola. Então, essas coisas todas que você contou servem para dizer uma coisa. A gente desperdiça muito talento todos os dias. No dia que esse Brasil tiver uma escola pública de qualidade, histórias como a minha não vão ser mais exceção, não. Eu falo sempre de pessoas que estavam próximas, do meu pai, que morreu com 39 anos de idade para as drogas. Meu pai era cobrador de ônibus, não chegou a terminar o ensino fundamental, mas escrevia tudo que ele via na rua no caderno. Se meu pai tivesse estudado, tivesse tido uma oportunidade, seria um escritor, seria um cientista e não teria falecido tão cedo. Então, infelizmente, a gente mora em uma São Paulo e um Brasil tão desiguais que a gente assassina o sonho desses jovens todos os dias. E em relação à pobreza menstrual, é uma realidade que fala dessa desigualdade. Quando a gente foi olhar para os dados, pessoal, a gente viu que de cada 4 meninas, 4 estudantes, uma já tinha faltado por não ter um absorvente.
E aí vamos pensar nesse cenário atual. Mais de 30 milhões de pessoas não sabem se vão jantar hoje, se vão ter a próxima refeição. O pai e a mãe vai comprar o arroz ou o absorvente? É claro que o absorvente é um dos primeiros a sair. E aí foram fazer cálculos e viram que tinha menina que perdia 1 mês e meio de aula por ano. Isso é de matar. E quando eu decidi apresentar um projeto e me unir nessa luta de várias mulheres para que a gente tenha a distribuição de absorvente, algumas pessoas não entenderam, porque a menstruação ainda é um tabu. É algo biológico, mas o povo tem medo de falar. E aí eu virei chacota. Me chamaram de deputada absorvente, que eu falo que é um título que eu vou colocar aí na parede. Me atacaram, me xingaram. Mas a maioria da população compreendeu, e eu vi isso, porque foram 2 anos de luta. O governo não queria que a gente aprovasse o nosso projeto, o governo vetou a versão final, um projeto construído por várias parlamentares, mas a gente se uniu com a sociedade, a gente derrubou o veto. Existe hoje um projeto nacional e essa luta ela foi se dando no Brasil inteiro. Hoje, toda escola estadual de São Paulo tem um pacote de absorvente para a menina que precisa. E aí, a lição que eu tiro disso é, por que a gente não tinha antes? Porque mulher pobre geralmente não faz política pública, porque falta diploma de realidade. E a gente fala muito do diploma universitário, que é super importante, mas o que eu mais sinto falta em Brasília é gente que conheça a realidade. Que saiba, gente que usou ônibus lotado a vida toda, o transporte público, que estudou em escola pública, que usou o SUS a vida toda, que mora em uma casa que, assim como a minha, toda noite a Sabesp corta água, porque a gente vê que Brasília se perde em vários debates polêmicos, mas falar das coisas que importam para o povo não fala geralmente. Então é um convite para que a gente entenda a importância de eleger pessoas que conheçam a realidade do povo, que tenham esse diploma de realidade. Agora, deputada, esse tema realmente nos sensibiliza muito da forma, inclusive, que você expõe, e nos preocupa muito que tem outros temas com relação à mulher que são tabus. Tem a questão do aborto, tem a questão da conscientização das mulheres enquanto seus direitos, porque muitas vezes ainda as mulheres se submetem a questões machistas, não se destacando pelo seu lado de pessoas, ser humano. Como você enxerga essas outras? Você começou por uma questão que teve vários desdobramentos. E essas outras questões que estão sempre rondando a sociedade, em especial as mulheres? Quando a gente fala do machismo e diz que ele é estrutural, isso quer dizer que as mulheres também são criadas nesse mundo. Então que muitas vezes a mulher, não por intenção, mas por falta de conhecimento, vai reproduzir um machismo. Eu já ouvi em casa que meu irmão era mais inteligente por ser homem e que eu era esforçada. E por mais que seja uma fala que ela não venha de um lugar de maldade, são pequenas coisas que vão reforçando essa imagem, inclusive para as mulheres, de que a gente não pode tudo, de que algumas coisas não são pra gente. E essa nossa luta, que no final do dia é uma luta tão óbvia, a gente só quer ser respeitada. A gente não quer ter medo no ponto de ônibus, não quer ter medo em casa, mas acabou de sair uma notícia de uma mulher que ela foi estuprada durante a sua cesárea. Eu quase vomitei lendo essa notícia, sabe? Assim, é de uma revolta, é de um medo. Porque não é só que a gente está insegura, às vezes, com um ex-companheiro que, enfim, comete um crime. A gente está insegura, às vezes, na sala do hospital. Então, eu quero um dia lutar para falar, olha, vamos atrás de mais educação para as mulheres, de mais vagas de emprego. Mas hoje, a luta principal é contra a violência. Porque se a mulher não está viva, de que adianta lutar por tudo isso? Então, eu tenho um projeto para que a gente tenha mais mulheres nos conselhos de empresas, eu acho que isso é fundamental. Tenho projetos que olham para as meninas na ciência, mas a boa parte do nosso esforço hoje é contra a violência. Inclusive, eu ajudei a construir um projeto na Câmara que destina um recurso mínimo para o combate à violência doméstica. Por quê? A gente tem uma lei que é respeitada no mundo todo, que é a Lei Maria da Penha, mas que não é implementada. Aqui em São Paulo mesmo, a gente quase não tem mais delegacia da mulher 24 horas. Temos apenas uma casa da mulher brasileira para acolher essas mulheres. Então, precisamos de recurso, precisamos de formação. Explicar para os homens que essa luta é deles também. Que na hora que um colega faz uma piadinha, assedia uma mulher, você tem que se posicionar. Você tem que falar que isso não é legal, que isso não é aceitável. Então, são muitas lutas, mas, infelizmente, a mais importante nesse momento é contra a violência,
que vem aumentando, especialmente por causa da pandemia. E esses temas, o mundo sindical, eu falo em nome da UGT, dos sindicatos comerciais, dos padeiros, entre outros, eu acho que nós poderíamos trabalhar de forma parceira com essas ponderações que você desenvolveu, porque eu acho que também falta um pouco de conscientização e nos compete, enquanto dirigente sindical, capilarizar isso na base das questões que foram colocadas pela deputada. Então, nós vamos pegar algum dos seus projetos e vamos colocar de um formato jornalístico sindical e começar a distribuir para que as pessoas, e as mulheres em especial, que nós estamos conversando agora sobre esse tema, tenham essa consciência e saibam do poder e da força que a mulher tem. Olha só, chamo de menina, que é uma menina. Olha a força, a energia, a luz que essa deputada tem. Imagina mais dessa forma que o Brasil mudaria? Então, nós contamos muito com você, deputado, e com todos aqueles que estão assistindo para a gente propagar, potencializar, valorizar a questão da vida, em especial da mulher. Nós vamos fazer agora um rapidíssimo intervalo e já voltamos com Tabata Amaral e aqui acompanhada nada mais, nada menos do nosso companheiro Chiquinho Pereira, o Chiquinho do Brasil, o homem que nos orgulha muito aqui na UGT, no Sindicato dos Padeiros. É uma pessoa muito valorosa. Até já. Meus amigos e minhas amigas, estamos na 25 de março. Depois da tragédia do incêndio que ocorreu aqui nas Redondezas, o resultado, a consequência é o fechamento da 25 de março. Lojas importantíssimas como essas que estão sendo mostradas aqui do lado, a Marinho Fernando aqui do lado, uma das maiores lojas da região, fechada. É o desemprego, o desalento, isso é ausência de política pública. Como é que pode chegar ao ponto de um prédio aqui num dos locais mais densos do comércio simplesmente pegar fogo? E olha o que está acontecendo, as empresas estão fechadas e o desemprego aumentando num momento grave que nós vemos no Brasil. Nós vamos fazer uma matéria mais ampla aqui do tema, que nós estamos lá com diretores, o Josimar, Marinaldo, entre outros, para que vocês possam compreender de melhor forma o que está acontecendo aqui no centro de São Paulo, 25 de março, a rua mais tradicional do comércio da cidade de São Paulo. Vamos continuar o programa. Bom, agora estamos de frente ao edifício que pegou fogo e causou esse tumulto aqui na região da 25 de março. Na minha compreensão, ainda é a ausência de políticas públicas para poder vigiar situações como essa que traz não só consequências graves para a vida das pessoas, para as propriedades das pessoas e principalmente para o emprego, para o trabalho, no momento grave que nós estamos vivendo. Então nós precisamos realmente aprofundar e ver as responsabilidades de quais pessoas que chega a esse ponto. Um ponto de tragédia, um ponto de desemprego, um ponto de desalento na região mais emblemática na cidade de São Paulo, região da 25 de março. Vamos acompanhar. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate no Ar, voltamos. Tabata do Amaral, deputada por São Paulo e que tem feito um trabalho para o Brasil. Nós vamos conversar agora dois temas que eu acho relevantes. O primeiro, uma análise sobre a ótica da deputada. Ela está em Brasília, está nos debates, discussões, comissões, partido político. O cenário hoje do nosso país, que a meu ver é um cenário trágico, né, com mortes. Daqui a pouco nós com 700 mil mortes e ainda continuam morrendo pessoas. O governo nunca se preocupou com vacina. Tem a questão do emprego, que na realidade é desemprego, desalento, fome, miséria. E temos guerra fora do Brasil, mas que tem consequências aqui. E logo, logo nós temos eleições, né? Então nós estamos num cenário bastante complexo. Qual é a sua visão do momento atual e quais as perspectivas que temos aí por conta, no mínimo, dessas três questões, da questão econômica, da questão da vida, da questão da democracia? Patá, como alguém que cresceu na periferia,
eu sempre tive uma percepção de que as coisas estavam melhorando. Devagar, pouquinho a pouquinho, mas estavam melhorando. E acho que quem mora na periferia, e no meu caso, filha de nordestinos, a gente foi vendo a vida. Meus pais chegaram em busca de oportunidades aqui em São Paulo, enfrentaram uma realidade muito dura. Minha mãe foi diarista a vida toda, meu pai cobrador de ônibus, às vezes 2 desempregados, a gente morando numa ocupação. Mas eu vi isso na nossa casa, que era uma lona, aí tem um andar, tem outro, a gente já é em cima de um escadão, Nossa. já está no 4º andar. Mas é um símbolo que eu vi muitas famílias, pouco a pouco, conseguindo formar um filho, conseguindo uma coisinha a mais. E, de repente, parece que nada disso importou. Como que a gente andou para trás, sabe? Eu vi tia passar fome, eu vi mãe de amigo passar fome. Aquelas conquistas básicas, o povo sendo despejado. Aquelas ocupações recentes com tanta violência. O povo passando fome, desempregado. Eu acho que é isso que dói, porque a gente brigava para que a mudança fosse mais rápida, porque não era suficiente. Ainda tem uma molecada enorme indo para o crime, morrendo muito jovem, mas agora a gente luta para resgatar o que a gente já teve. Sabe, luta contra a inflação, luta contra o desemprego, luta contra essa fome. E por mais que a gente vá tendo conquistas no meio do caminho, faz 2 semanas eu sou presidente da Frente da Renda Mínima, da bancada da Renda Mínima no Congresso. A gente conseguiu, depois de muito tempo de luta, incluir crianças de 3 a 6 anos de idade dentro do benefício da primeira infância do Auxílio Brasil. Por quê? O governo mudou o nome, Bolsa Família Auxílio Brasil, e excluiu crianças que tinham entre 3 e 6 anos, o que é um crime assim absurdo. A gente conseguiu, então a gente vai conseguindo um contraponto ou outro, mas vê o quanto que o Brasil andou para trás. E, infelizmente, não dá para separar isso do atual governo. Um governo que é extremamente incompetente. Olha a fila do Auxílio Brasil, famílias que não estão sendo cadastradas, não é à toa que tem 30 milhões passando fome. Um governo que é extremamente corrupto. Foi uma denúncia que a gente apresentou, que foi somada a outras e levou à prisão do ex-ministro. Recebiam barra de ouro para liberar recurso da educação. E um governo que é omisso, que se coloca contra a vida. Então, as eleições desse ano são extremamente importantes. A gente pode discordar e deve, isso é a democracia. Eu tenho pessoas que eu admiro e respeito da esquerda à direita, que eu posso discordar das ideias, mas que eu sei que estão comprometidas com o Brasil. Isso não é verdade desse governo. Então são eleições muito importantes, mas que as pessoas não estão querendo participar tanto. Por quê? Todo mundo aqui perdeu alguém para o Covid, eu perdi minha avó, todo mundo conhece alguém que está passando fome, que está desempregado. Falar de política é a última coisa que muita gente quer. Então, o nosso desafio é falar para as pessoas que, olha, eu entendo a frustração de vocês. A política, infelizmente, dá muita razão para a gente se desanimar. Mas a boa política é onde a gente vai conseguir mudar o Brasil. Essas lutas todas, elas se dão na política. Então, é muito importante que as pessoas, elas participem, que elas conheçam as propostas, que elas se engajem, que elas... o meu pedido não é que vocês acreditem em fulano ou ciclano, em partido A, B, C ou D. É que vocês acreditem no coletivo, na nossa capacidade de construir um Brasil melhor. E, felizmente, se Deus quiser e o povo votar, a gente vai estar num lugar melhor depois das eleições desse ano. Agora, eu costumo dizer que o Brasil é um país muito rico. Uhum. Minérios, agronegócio, tem 3 culturas por ano, talvez seja um dos únicos países do mundo que tem isso, tem o maior número de terra agricultável e a riqueza maior é o povo brasileiro. Uhum. Mesmo nos governos anteriores, tentou-se mudar alguma das questões que continuam sendo graves, a distribuição de renda no Brasil, não se conseguiu. E melhorou as condições, o Brasil passou até a ser a 5ª economia do mundo, caímos de novo para a 13ª. Do ponto de vista, quais os principais erros, independente dessa questão colocada genericamente do governo, mas por que nós erramos tanto e não conseguimos, numa política, com algumas reformas necessárias, como a tributária, entre outras, mas o que é que, no seu entender, independente de qual governo, Uhum. da próxima gestão, quais os principais pilares que devem ser atacados? Patá, você mencionou a reforma tributária, tem também a reforma política, mas eu vou ser muito sincera, a gente não vai sair do lugar sem educação, não. A gente nunca teve um governo que desprezou tanto e que roubou tanto da educação como o atual.
mas eu falo aqui como alguém que estudou em escola pública. A educação nunca foi prioridade número 1 nesse país. Nunca. Porque se tivesse sido prioridade número 1 desse país, nossos professores seriam melhor formados, seriam respeitados, teriam uma remuneração melhor. Se fosse prioridade número 1, estaria toda criança na creche. Esse negócio de fila, assim, seria uma coisa de assustar, que ninguém aceitaria. A gente teria um modelo que eu sou apaixonada, que é o modelo de educação integral de Pernambuco. A gente teria toda escola pública com professores bem remunerados, com esporte, com uma aula de teatro, com aula de empreendedorismo, com tutores para que os alunos possam sonhar. Meus pais não fizeram faculdade. Como é que eles iam falar para mim o que era USP? O que era uma federal? O que era uma Unesp? A escola tem que ser o lugar de falar de sonho e não de matar esses sonhos, como infelizmente acontece muitas vezes. Então, a gente sabe o que tem que fazer na educação. Tem que colocar todo mundo na creche, tem que investir em alfabetização, tem que apostar no modelo de educação que faz sentido para essa molecada, que traz a tecnologia, que é interessante, tem que investir em ensino técnico, porque a gente não tem vaga nem em técnico, nem em faculdade para a juventude, a gente forma um percentual muito pequeno, então a gente sabe o que tem que fazer. Agora tem que ser prioridade política. E eu sempre faço uma provocação para a galera da economia, porque eu fiz aula de economia na faculdade. A gente aprende que capital humano, o que está aqui dentro, é uma das alavancas principais para você aumentar a produtividade, para você desenvolver uma economia. Então, como é que as pessoas querem que o Brasil se desenvolva sem investir em educação? Como é que a gente quer que o Brasil seja mais igual se a gente sabe que a desigualdade começa na primeira infância? Que crianças com 1 ano de idade, algumas fazem mais conexões aqui dentro da cabeça do que outras, porque tiveram mais oportunidade já. Então, tanto quando a gente busca um país desenvolvido quanto um país socialmente justo, é na educação que a gente vai encontrar. E, na minha opinião, muito sinceramente, precisamos sim de reforma tributária, precisamos sim de reforma política, mas se a gente não aprender a lição sobre educação, a gente não vai sair do lugar. Muito bem, também torcemos, a UGT sempre lutou muito por esse tema. Espero que muito brevemente, com mudanças que ocorram no nosso país, a educação seja colocada no patamar adequado. Exemplos nós temos de vários países. A Coreia é um deles, né? Conseguiu fazer uma mudança extraordinária graças à educação. Vamos para o último tema. É uma pena. É tão bom conversar com a deputada, mas nós vamos para o último tema. Vamos. Que é a questão... A UGT, ela nasceu em 2007 e nasceu com vários segmentos importantes, padeiros, comerciários, rurais, que nós valorizamos muito, servidores públicos, e os motoboys, motofretes, que começaram conosco desde o começo. Naquela época já tinham vários problemas, mortes na 23 de maio, sequelas em acidentes, jovens. Com os aplicativos e com a pandemia, isso potencializou. E estão agora querendo trazer algumas regras sobre esse sistema. Só que todo mundo quer ser o pai da criança, porque são mais de 1 milhão de pessoas que estão sob esse regime de relacionamento considerado pelas empresas empreendedores e pelos sindicatos trabalho precário. Você tem um projeto nesse tema. Qual a sua visão dessas questões, que para nós eles são considerados os verdadeiros miseráveis do Vitor Hugo? É a representação mais precária do trabalho. Hoje são exatamente essas pessoas. Patá, a gente vem dialogando já há um tempo sobre isso. E existe um debate que divide inclusive esses trabalhadores que são CLT ou não são CLT? A gente consegue fazer CLT com um trabalhador que não quer ter a obrigação de estar sempre lá com a empresa, com aquele que quer trabalhar para 4 ou 5 aplicativos? Eu não sei a resposta para isso. E eu sempre trago para vocês, a gente tem que construir uma resposta conjunta com esses trabalhadores. Mas tem uma coisa que não me sai da cabeça, que é a seguinte: independente de ser CLT ou não, a gente tem que garantir os direitos mínimos. E é essa provocação que eu venho fazendo no Congresso. Vamos debater qual é a melhor forma. Mas não me entra na cabeça que um menino suba numa bicicleta para receber menos do que o salário mínimo na hora. Que esse menino, que esse jovem não tem acesso a um seguro-desemprego. A parcela do 13º que ele deveria ter, a parcela das férias, que ele não possa contribuir para a Previdência, para a aposentadoria. Então, a contribuição que eu fiz e o projeto que eu apresentei na Câmara é um dos mais robustos, se não o maior nessa área,
é nessa seguinte provocação. Talvez a gente demore a encontrar a resposta entre CLT ou não. Porque eu conheço gente muito séria no meio sindical, entre os trabalhadores que defende uma posição, que defende a outra. Mas a provocação que eu trago é, será que a gente não consegue concordar na seguinte coisa? Que independente do modelo adotado, todo mundo vai ter seu direito garantido? Aí pode colocar o nome que for, pode encontrar a solução que for, mas a gente não pode permitir que o que ele está recebendo seja menos do que o salário mínimo hora. Que ele não tenha os direitos que todos os trabalhadores têm, que é o certo que aconteça. E aí outras provocações que a gente também traz, que são demandas dos trabalhadores, é por mais transparência da plataforma. É uma coisa que os trabalhadores falam muito, olha, eu fui desligado e ela não me falou por quê. Me trouxeram isso daqui, eu não pude nem recorrer, não pude nem me manifestar. Então são coisas básicas, porque talvez a gente demore um tempo para encontrar uma resposta para essa dicotomia. Mas enquanto isso, 1 milhão de trabalhadores seguem sem nenhum direito, seguem sem poder recorrer, seguem sem nenhuma regra. Então a proposta que eu levei para a Câmara e que eu trago para vocês é para que a gente possa concordar pelo menos nisso. Que a gente vai ter todos os direitos que estão na CLT garantidos a esses trabalhadores, mesmo que nesse momento a gente não consiga encontrar a melhor solução para o vínculo, mas que a gente garanta que ele pode sim trabalhar para 4 aplicativos, mas que ele vai receber pelo 13º, ele vai receber pelas férias, ele vai ter uma proteção caso ele tenha um acidente, porque infelizmente esses trabalhadores estão ao Deus dará. E se a empresa ajuda, deu sorte, mas se não ajuda, de quem que é essa responsabilidade? Pessoal, infelizmente o tempo terminou. Vai ter o e-mail da deputada, o telefone do gabinete, vocês vão ver tudo aí embaixo. As redes sociais, a gente sempre está pedindo ideia de projeto. E aí vamos pedir para a deputada colocar nas redes sociais dela esse programa para potencializar ideias em debate. Agradeço muito a vinda da deputada, agradeço muito ao meu amigo Chiquinho Pereira, que nos permitiu que tivéssemos esse programa. Graças a ele, tive o prazer de conhecer a nossa deputada. Agradeço muito a você. Continue ligando no 21215972, acessando nosso site www.comercial.org.br, visitando a nossa sede no Vale do Agabaú, Rua Formosa 99. Estamos aqui aguardando você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.